Nos Estados Unidos você tem dois partidos, mas na verdade eles dois são muito parecidos, são muito próximos. As duas forças principais hoje no mundo, elas estão relacionadas ao globalismo, que na verdade é essa força dos banqueiros, são as pessoas que fizeram toda essa transformação do mundo, financiarização do mundo, né? Esses caras têm um poder absurdo, entendeu? Porque eles já conseguiram dominar o mundo, eles têm um projeto para o mundo de governança, entendeu? Assim, e muitas vezes isso não fica muito transparente, porque esses caras não são eleitos, esses caras são de uma elite que governa o mundo aí há 200, 300, 400 anos. Então, assim, o que fica, chama mais atenção é como que um país está se posicionando no mundo, quais são as disputas entre os países, mas a verdade é que os globalistas, eles são anônimos, eles estão aí, são donos de todas as indústrias praticamente, ou pelo menos tem algum percentual, né, é, de todas as empresas que existem por aí. E esses fundos de investimentos, né, como BlackRock, Vanguard, esses mais famosos, e esses fundos soberanos também, né, da Arábia Saudita, da Noruega, e todo esse sistema está interligado, né? Então eles têm muito poder. E, nos Estados Unidos, o Partido Democrata é o partido que melhor representa os interesses dos globalistas, entendeu? E já o Partido Republicano, com a ascensão do Donald Trump, eles não é que eles também não sejam globalistas, eles também são suportados pelos globalistas, pelos banqueiros internacionais, mas eles conseguiram se eleger com uma base política um pouco diferente. A base política deles inclui também aquelas pessoas que perderam o emprego, pessoas que querem a volta da industrialização nos Estados Unidos. Então, assim, eles tiveram que colocar bandeiras para agradar esse público, né? Inclusive, eles diziam que não ia entrar mais em guerra, que os Estados Unidos ia voltar a ser grande. Conseguiram trazer algumas empresas de volta para os Estados Unidos, mas de uma forma geral, uma grande farsa, porque o Donald Trump ele está completamente alinhado com o Deep State. O presidente dos Estados Unidos é só um boneco, ele não tem poder nenhum, o poder está todo nas grandes corporações, no Deep State, no complexo industrial militar, e eles são colocados lá, ele não manda nada, ele segue ordens e faz muita confusão. Né? Quanto mais incompetente, mais confusão. Os Estados Unidos não têm um sistema político democrático. Os Estados Unidos têm vários partidos, mas ele voto lá é majoritário, né? Não é proporcional. Então, assim, quando não tem voto proporcional, não tem democracia. É o Deep State que toma as decisões sobre a guerra, o que que eles vão fazer. Esse projeto de invadir o Irã era um projeto já antigo, de muitos anos, né? Porque eles têm essa visão, e aí é muito alinhado com a visão dos globalistas, que eles não podem permitir nenhum país se tornar independente, né? Eles querem manter esse mundo unipolar de qualquer maneira. Só que eles perderam o controle, né? Pela arrogância, no caso, para a China. Eles queriam se aproveitar da mão de obra da China e tirar o capitalismo da crise e conseguir fazer a economia crescer novamente utilizando da China. Só que eles eram muito arrogantes, eles jamais imaginavam que a China fosse conseguir adquirir aquele conhecimento e desenvolver os conhecimentos que eles estavam ali em contato. Então, assim, por pura arrogância, eles achavam que a China nunca ia chegar a lugar nenhum. E a China conseguiu crescer, conseguiu até superar os Estados Unidos. Mas o Irã manteve uma independência política, manteve a sua soberania, né, desde a Revolução de 1979, que eles conseguiram manter uma independência, sofrem muitas sanções, economicamente não conseguem avançar muito, mas eles estão aí na luta. E a Rússia que conseguiu, depois do fim da União Soviética, foi aos trancos e barrancos, conseguiu se levantar, graças ao Putin também, isso é inegável, e foi conseguindo se levantar e crescer, fazer parcerias com a China, e hoje em dia a Rússia também é um país que tem soberania, é inegável. Eles não conseguiram dobrar a Rússia, partiram para a guerra contra a Rússia, botaram a OTAN contra a Rússia, mas não estão avançando. A Rússia está ganhando a guerra, agora, nesse momento, tem um certo impasse. Os avanços são mínimos, a guerra ficou uma guerra de atrito que não está indo a lugar nenhum. Nos últimos meses, se você olhar os mapas, eles avançam um pouco, às vezes a Ucrânia faz uma contraofensiva, e aí fica um matando o outro com drones, a Rússia ataca a Ucrânia com mísseis, com drones, e a Ucrânia ataca também a Rússia. Então, assim, esse contexto da guerra da Ucrânia a gente pode abordar com mais calma, mais para frente. São pouquíssimos países que conseguem manter uma soberania, e isso para o império.
Império Epstein, né, vamos colocar assim que é mais, é mais atual, né? É inadmissível. Mas tem esse mito de que os Estados Unidos é uma potência em decadência, né? E é claro que isso aí é inegável que existe uma decadência, mas assim, quanto tempo vai durar essa decadência? Vai colapsar, se não vai? Em quanto tempo eles vão deixar de ser potência hegemônica no mundo? Isso aí é uma coisa muito difícil de prever, né? O que parece é que cada vez que entra um incompetente na Casa Branca, esse fim está mais próximo. Eu acho que uma derrota militar, uma demonstração de fraqueza do império, ela pode não fazer o país desmoronar, né? O país dos Estados Unidos não vai deixar de ser uma grande potência da noite para o dia, mas simbolicamente, quando acontece algo simbólico, esse processo se acelera muito, porque existe uma perda de confiança. Alguns países começam a desafiar essa força dos Estados Unidos. Alguns aliados começam a não aceitar mais algumas imposições, começa a haver um enfraquecimento da moeda, o país que já está endividado começa a ter problemas também com toda essa circulação de dinheiro, né, que precisa ser feita para criar esses movimentos, para que essa dívida não se mostre impagável, né? Essa gestão financeira do mundo, isso aí foi um processo muito longo de construção e eu acho que o símbolo maior desse todo esse sistema aí, que eu acho que poucas pessoas falam, né, que é o Banco Central, está relacionado ao banco, à atuação do Banco Central dos bancos centrais, que é o BIS, né, que é tipo um banco de compensação internacional, um banco que na verdade dita as regras do capitalismo, né? Ele que determina como o dinheiro vai circular no mundo, né? Quem vai ter acesso a crédito, quem não vai ter. Quais são os fluxos de capitais? Eles estabelecem as regras. Então, assim, inclusive aqui no Brasil fica essa discussão, que o Banco Central, o governo está sendo prejudicado pelo Banco Central, o Banco Central tem juros muito altos e tal, e fica parecendo que é uma briga do Banco Central do Brasil com o governo do Brasil. Mas, na verdade, esses caras todos estão subordinados ao BIS. Esses caras estão organizados mundialmente. Então é uma ilusão achar que o Banco Central vai olhar para a realidade da economia do Brasil e vai estabelecer uma taxa de juros mais justa ou menos justa. Não é isso. Eles jogam o jogo que o BIS coloca para eles. O Banco Central do Brasil ele tem um papel também a desempenhar. Porque esse fluxo de capital ele tem que ser balanceado, né? Porque se o Brasil começa a investir muito, né, além da questão da inflação, que é uma coisa que também pode ser considerada, o que acontece? Vai faltar dinheiro, né, para os países desenvolvidos poderem investir em guerras, investir em indústrias, em inovação e tal. Então, assim, esse dinheiro é internacional, hoje em dia o dinheiro circula livremente. Então, assim, se você desvia esse fluxo de capital para países que querem se desenvolver, América do Sul, África, Ásia, isso aí prejudica o fluxo de capital internacional, entendeu? Então, por isso que esse tudo é controlado, tudo pensado. Tem uma esperança, que eu acho que se a China começar a investir no Brasil, começar a fazer parcerias tecnológicas, econômicas, a própria elite brasileira, que é totalmente vendida para os americanos, mas essa elite, ela pode, por interesses econômicos, ela pode acabar se distanciando dos Estados Unidos e, aos poucos, se aproximando da China, né? E a partir do momento que a China tiver uma influência econômica forte aqui no Brasil, que já tem, né? Mas pode ter muito mais, eu acho que aí a China, junto com as forças políticas progressistas aqui, podem começar a assumir um controle maior da situação política do Brasil. Mais importante, quando a gente fala em revolução, é a necessidade de você romper com as elites históricas. Eu acho que é a primeira tarefa de alguém que quer transformação social, de alguém que se diz de esquerda, é ter essa noção de rompimento com essas elites. Inclusive, a China, ela representa um grande rompimento dessas elites históricas, não total, mas ela representa uma grande transformação no mundo, porque quando a gente pensa no desenvolvimento do capitalismo, e inclusive eu acho que o Giovanni Arrighi, ele descreve muito bem essas mutações, essas transformações do capital que foram migrando das cidades da Itália para depois para a Holanda, depois para o Reino Unido, depois para os Estados Unidos. Eles foram sempre crescendo e se transformando, mas as elites continuaram coesas, né? Com poucas mudanças, mas com mudanças, mas conseguiram ir se mantendo no poder. Agora, quando o capitalismo vai para a China para tentar se salvar e aí a China se desenvolve, essas elites históricas estão fadadas ao fracasso, porque eles não vão conseguir migrar
para a China, como eles migraram da Holanda para o Reino Unido e do Reino Unido para os Estados Unidos. Esse rompimento vai ficar muito marcado, né? Vai ficar muito claro. Então, assim, por isso que eles precisam derrotar a China. Por isso que eles só falam em guerra com a China. Porque se eles pudessem fazer essa transformação, né, de toda essa classe dominante histórica que está aí há 300, 400 anos, né, que eu acho que é muito forte. Eu acho que o Reino Unido, né, os ingleses ainda têm um poder assim que é muito desprezado de atuar como coordenador desses esquemas todos, dessas elites, entendeu? Mas eu acho que eles vão perder essa capacidade de se transformar e de migrar para outros lugares. Eles não vão ter essa capacidade de ir para a China e controlar esses processos políticos, né? Então, assim, o desespero é total, né? Porque é o fim de, sei lá, 300 ou 400 anos de dominação, né, no mundo. E eu acho que nesse contexto, né, eu acho que o Reino Unido ele joga um papel muito, chega a ser sujo, muito sujo no mundo. Eu andei fazendo umas pesquisas aí com a inteligência artificial. A gente verifica que eles controlam todos esses paraísos fiscais, né? Porque se você parar para pensar, pô, como é que um paraíso fiscal consegue manipular tanto dinheiro, né? Porque dinheiro é confiança, né? Você não consegue ter um sistema financeiro sem ter um esquema de confiança muito forte. Então, assim, quem é que dá uma confiança? Quem é que está por trás desses paraísos fiscais? Quem é que faz esse apoio, né? Para as pessoas poderem ir lá, as pessoas que às vezes querem lavar dinheiro, pessoas que muitas vezes são corruptas e empresas que até ganham dinheiro licitamente, eles têm que contar com esses paraísos fiscais, né? E quem é que dá suporte para isso? É o Reino Unido, né? Junto com o Banco da Inglaterra e toda uma elite que historicamente essas elites do Reino Unido fizeram as piores coisas pelo mundo. A colonização que eles fizeram pelo mundo afora, massacraram povos, desenharam. A maioria desses países que hoje existem no mundo foram desenhados pelos ingleses, né? Então, assim, é uma coisa que realmente eles desempenham um papel muito sujo no mundo, né? E ainda tem muito controle de muitos setores, de muitos mercados, né? A força, você vê que a Libra ainda é uma moeda forte. E se você observar a economia do Reino Unido, é um país relativamente pequeno, né? A Rússia, gente, a Rússia é 70 vezes maior que o Reino Unido. A Rússia é 35 vezes maior que a França. Então, assim, só para dar uma dimensão, como é que o Reino Unido consegue ainda permanecer com uma economia, claro, super decadente? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o interior da Inglaterra há uns 30 anos atrás, isso, fiz uma viagemzinha de carro. E fiquei chocado, porque você sai de Londres, você encara a verdadeira realidade, né? Cidades da época ainda da primeira industrialização, cidades em condições terríveis, né? Eu fiquei muito chocado quando viajei há 30 anos atrás. Hoje eu não sei, mas assim. Então, assim, claro que eles têm esse processo de decadência, mas se você parar para pensar, né, há quantos anos eles estão aí sem essa dinâmica econômica, né? Sem essa a moeda ainda é muito forte, né? Esses processos são lentos, né? Assim, os Estados Unidos, mesmo perdendo a dianteira no, no mundo, né? Da economia no mundo, eles ainda vão, por muitos anos, vão se manter fortes por causa da moeda, por causa da indústria, da penetração que eles têm em muitos mercados, né? Isso não diminui da noite para o dia, né? Agora, o desespero e a incompetência está fazendo esse processo acelerar exponencialmente, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, no curto prazo é ruim para todo mundo, mas no longo prazo pode ser até bom, né? Porque esses incompetentes estão levando realmente o império a uma autodestruição acelerada. Então é isso. Então, assim, é esse o contexto do mundo e as guerras elas vão refletir essa disputa que tem no mundo, né? Então, assim, eu acho que realmente o Irã conseguiu me surpreender. Surpreendeu muito, porque assim, aquela guerra dos 12 dias no ano passado, eu fiquei meio chocado com aquilo, que parecia que foi um passeio no bosque, né? Os Estados Unidos e o Israel bombardearam, né? Destruíram vários objetivos, vários alvos, e assim, parecia que a resposta do Irã foi muito fraca, né? Muito frágil, assim. Me passou uma ideia de muita fragilidade. Então, assim, eu não sei se provavelmente eles já estavam muito bem armados com mísseis e fizeram ali. Não sei se foi uma estratégia, se foi tudo um pensado, foi muito bem pensado e foi muito inteligente, porque eles não demonstraram força que eles tinham naquele momento. Eles passaram uma ideia de fragilidade, porque o que se vê hoje o que se noticia hoje é que eles têm milhares e milhares de mísseis
de diversos tipos, de diversas tecnologias né, de precisão e tudo. Agora, eu não sei se de um ano para cá, acho que não daria tempo da. Eu sei que a Rússia e a China estão ajudando, né? Muito mais do que deve ser. Do que a mídia está falando, né? Provavelmente a China e a Rússia estão fazendo todo tipo de transferência tecnológica, né? De venda de mísseis, de armamentos e tudo, para poder garantir que o Irã consiga existir. Claro que é interesse da China também, da Rússia. A China é o top um, é o inimigo número um. Então, assim, se a China consegue ajudar o Irã a derrotar os Estados Unidos, ou pelo menos desmoralizar, ou mostrar a fragilidade do império, ela está sendo muito beneficiada com isso, né? Então, assim, eu acho que tanto a Rússia como a China têm um interesse altíssimo de ajudar. Então, inclusive, eu sempre vejo nesses vídeos do YouTube, eu sempre mencionava, cadê a China? Por que que a China não está ajudando mais? Por que que a Rússia não está ajudando mais? E parece claro, isso tudo a gente não tem informação, cara. A gente está aqui no YouTube tentando pensar junto as coisas, melhorar um pouco o nosso entendimento da realidade. Mas a verdade é que nesse campo de guerra, e é muito difícil você saber o que realmente está acontecendo, eu não via assim uma ajuda mais direta da China e da Rússia. Mas eu já desconfiava, bom, alguma coisa, muita coisa deve estar sendo feita por debaixo dos panos e tal. E agora parece que está ficando claro que isso realmente acontece. Eu estou torcendo aí para que a resistência do Irã se dê de forma realmente muito forte, muito intensa, que eu acho que isso, para o mundo multipolar, vai ser muito bom. Vai acelerar esse processo de decadência do império, né? E é isso, eu acho que a gente está sendo surpreendido com o poder de reação, né, do Irã. Está destruindo todas aquelas bases militares. Os Estados, outro dia eu vi um vídeo aí, dizendo que os Estados Unidos tinham 800 bases militares no mundo todo. Só ali no Oriente Médio parece que tem dezenas e dezenas, mais de pelo menos 32 bases, né? E agora, com essas novas tecnologias dos mísseis, isso tudo virou assim, tipo, um ativo que não tem mais sentido. Você tem uma base que só é alvo. Você tem a precisão de um míssil, às vezes, de 10 metros ou menos. Aí você tem uma base lá prontinha para ser detonada por um míssil de alta precisão. Eu acho que a lógica das guerras mudaram completamente. Inclusive, essa estratégia dos Estados. Os Estados Unidos só pode ter uma estratégia nessa guerra. Eu sei que existem várias, inclusive estão se perdendo com tantos objetivos, mas assim, mudança de governo não vai ser possível. É, enfraquecimento da economia através de destruição de ativos, de fábricas, de hidroelétricas e de sistema elétrico. Eu acho que isso não é assim tão fácil de fazer, e mesmo assim isso não vai enfraquecer um povo da noite para o dia por causa disso. Então, assim, o único resultado viável para o Império ter algum resultado dentro desses objetivos estúpidos que eles têm é realmente conseguir manter o canal de Hormuz aberto. Os especialistas dizem, os americanos, os especialistas dizem que os Estados Unidos não está preparado para uma guerra moderna, com drones. Esse avanço não seria tão fácil assim. O exército não está preparado para enfrentar um drone. Sobra o Trump, eu acho que é aquela estratégia do taco, né? Que já está conhecida, né? Trump out, chickens out. Ele sempre vai amarelar, né? E então, assim, estratégia militarmente, eu acho que os Estados Unidos está num beco sem saída. Não tem como. Se ele forçar a barra para controlar o estreito, vai ser um custo altíssimo. É melhor negociar, né? É melhor negociar e ceder, porque senão vai ser desmoralização total. Então é isso, tem muitos aspectos aí que a gente tem que abordar ainda, talvez fique para um próximo vídeo. Mas eu acho que a gente sempre tem que voltar para o plano mais geral e depois ir para o plano mais específico para poder ter uma visão bacana ainda dessa situação. Eu andei estudando um pouco aqueles países ali do Golfo, que eu nunca prestei muita atenção naquela geografia ali, entendeu? Do tamanho daqueles estados, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e tal, eu nunca mergulhei fundo nisso. Meu foco sempre foi mais guerra na Ucrânia, que eu quase não falei aqui, mas a gente vai voltar no outro vídeo, vamos falar mais disso. Mas assim, o que eu pude fazer, o que eu pude perceber fazendo uma pesquisa dos bancos desses países isso descobriu que já era previsível, né? É tudo a mesma coisa. E é o Banco da Arábia Saudita que controla os bancos do Bahrein, ou
Banco do Kuwait que controla o Banco do Catar, é tudo interligado, o sistema financeiro está tudo interligado. Essas divisões no mapa, isso aí realmente tem cada vez menos importância. O que está valendo mesmo é o dinheiro. Então, estaria um bloco só, um bloco que está sendo dominado pelos Estados Unidos, tem uma relação ali umbilical com o petrodólar, com aquelas monarquias tiranas, né, que não tem democracia nenhuma. É tão contraditório, cara, esse argumento da democracia, que eles adoram aquelas relações com aqueles monarcas, aqueles sheiks, mas a presença do Estado do Reino Unido ainda é muito forte. Só para vocês terem uma ideia, o Bahrein ficou independente do Reino Unido em 1971, há pouquíssimo tempo. Então, aqueles bancos, tudo controlado pelo Reino Unido, por aqueles fundos ali da Arábia Saudita, que está tudo misturado com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então a gente vai, né, abordando esses aspectos mais gerais, os aspectos mais específicos e tal, para tentar entender um pouco, porque entender mesmo, cara, só quem está no meio lá do jogo, entendeu? Só quem está lá no Kremlin, só quem está lá no Pentágono. A gente fica só especulando, tentando, né, montar um quebra-cabeças aqui para entender melhor essa realidade. Então, vou encerrar por aqui. Depois a gente volta a falar sobre a guerra aí do Irã e a guerra da Ucrânia também.